Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Obstáculos para Quitar as Dívidas. Nesse programa, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, temos um encontro marcado onde eu te mostro obstáculos, coisas que dificultam a sua jornada daqui até a quitação das dívidas da sua empresa. Eu sou Laís Bioniac, consultora empresarial especialista em quitação de dívidas de empresas. E o tema de hoje é medo de fechar a empresa. Como lidar com esse medo? O que fazer? Empreendedores com dívidas, atenção, pega o caderno, pega papel e caneta, que esse tema é importantíssimo para você entender como lidar com esse medo que você sente e como fazer para que esse medo não te paralise. O pior dos mundos é quando o medo nos paralisa. Já vou introduzindo aqui o nosso tema. Medo é bom. Se nós não tivéssemos medo, a gente provavelmente morreria. O nosso cérebro é programado para que a gente se proteja de situações que nos colocam em risco. Então, pensando na época das cavernas, o ser humano precisava ter medo de sair sozinho da caverna. Porque se ele saísse sozinho, tinha grande chance dele ser devorado por um predador, né? Isso é um medo. O medo nos protege. Então, primeiramente, é normal que a gente tenha medo. Se você é um empreendedor com dívidas, é mais normal ainda. Talvez seja o seu sonho, a empresa seja o seu sonho. E o endividamento está colocando mil coisas na sua cabeça a respeito do que pode acontecer caso você não consiga sair dessa situação. Talvez você começou a empreender por necessidade. Talvez você precise sustentar a sua família, colocar a comida na mesa. E o medo de fechar a empresa leva todos esses sonhos, todas essas necessidades por água abaixo. Mas entenda, esse medo de fechar a empresa está ligado a outros medos. Na maioria das vezes, os nossos medos são interligados. Às vezes, a gente acha que é um tipo de medo, mas na verdade, esse medo está relacionado a outro. A causa é outra que a gente nem sabe ou procura não saber. O fato é, medo de fechar a empresa está ligado a outros medos. Primeiramente, medo da opinião dos outros, medo de rejeição. Se eu tenho uma empresa e aí eu fecho essa empresa, o que a minha família vai pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? Eu sou um fracassado? Será que eu vou continuar sendo aceito no meu grupo social de amigos? Será que eu vou continuar sendo aceito como um bom filho ou uma boa filha? As pessoas vão me rejeitar? O que as pessoas vão pensar de mim? Será que a minha família mesmo vai me rejeitar? Esse as várias classificações do medo. Os medos relacionados ao medo de fechar a empresa. Medo da opinião dos outros. Medo do desconhecido. Como eu falei, nós somos seres humanos, nós somos programados para ter medo. E o medo do desconhecido está também relacionado com o medo de fechar a empresa. Se eu vou fechar minha empresa, o que é que vai me esperar pela frente? Será que eu vou conseguir fechar essa empresa? Será que eu vou ter que demitir os meus funcionários? Será que eu vou conseguir colocar a comida na mesa? Depois, será que eu vou abrir um outro negócio? Será que eu vou voltar para a CLT? Será que eu vou conseguir emprego? Esse é o medo do desconhecido. E tá totalmente normal essa situação. Nós temos medo daquilo que nós não sabemos como vai ser. Mas você pode reduzir esse medo do desconhecido planejando os seus próximos passos. Planejando, fazendo um plano de ação.
Tem muitas coisas que você não consegue controlar, mas muitas coisas sim você consegue controlar. Você não consegue controlar o preço do dólar, mas você consegue controlar o que você vai fazer hoje. Será que você vai comprar mercadoria hoje ou vai aguardar mais uma semana? Será que você vai olhar para os números da sua empresa e tomar decisões estratégicas em cima disso, ou será que você vai continuar ignorando? Isso você consegue controlar. Você não consegue controlar se você vai ficar preso no elevador ou não, mas você consegue sim controlar o que você faz todos os dias para alcançar o seu objetivo. Você não consegue controlar se o banco vai aceitar a sua proposta ou não, mas você consegue sim controlar, consegue sim estudar, se dedicar para elaborar a melhor proposta possível para enviar para o banco. Entende? O medo do desconhecido pode ser reduzido a partir do momento que você planeja as coisas sobre as quais você tem controle. O medo do desconhecido pode ser controlado. Antes da gente continuar em relação a esse tema, medo de fechar a empresa, caso você ainda não seja inscrito no canal, clica nesse botão vermelho que está aqui embaixo e se inscreve, porque todas as semanas, 2 vezes por semana, a gente tem um conteúdo novo para você, empreendedor com dívidas. Sua participação nesse canal, em todos os conteúdos, é obrigatória. Pega caderno, anota e coloca em prática, tá? Você, empreendedor com dívidas. E se inscreve, caso ainda não esteja inscrito, e clica no botão curtir esse vídeo, tanto você que está no Instagram quanto você que está no YouTube, porque assim essas plataformas entendem que esse é um bom conteúdo e entregam para mais pessoas. Então, eu faço minha parte daqui de entregar o melhor conteúdo possível gratuitamente para você aqui através do YouTube, e você também precisa fazer a sua parte daí, que é clicar em curtir, não dói o dedo, não é pesado, é 1 minuto e você já consegue ajudar o nosso canal e ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, ok? Primeiro medo que a gente comentou foi sobre o medo do desconhecido. Demos esse contexto geral aí do porquê que você sente esse medo. Agora, também está relacionado com o medo de fechar a empresa, está relacionado ao medo da opinião dos outros. Está diretamente relacionado e talvez seja até um pouco óbvio isso. Eu tenho medo de fechar minha empresa porque vai saber o que as pessoas vão pensar de mim. Eu vou ser tratado como um fracassado, talvez eu mesmo vou me sentir um fracassado, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão falar mal de mim. Isso é o medo da opinião dos outros. Mas entenda, louco sem resultado é louco. Louco com resultado é gênio. Já ouviu falar essa frase? Eu quero que você imagine o cara que inventou a lâmpada centenas de anos atrás. O que as pessoas falavam para ele quando ele falava que ele iria mudar totalmente o hábito das pessoas, que ele iria, enfim, iria inventar uma coisa que as pessoas nem imaginavam que era possível. As pessoas chamavam ele de louco, obviamente. Mas, depois que ele conseguiu esse feito, obviamente ele se tornou um gênio. Louco, sem resultado, continua sendo louco. Agora, se você tiver resultado de fato, você vai se tornar um gênio. Eu tenho algumas coisas para falar a respeito dessa questão do medo da opinião dos outros. Uma delas é que se você continuar com esse medo descontrolado sobre a opinião dos outros, o que vai acontecer é que você vai tomar decisões burras. Eu gosto de ser bem transparente nesses assuntos, porque talvez você precise levar algumas tijoladas com amor como essa, para que você realmente acorde, enxergue algumas coisas que talvez não estavam tão claras para você anteriormente. Talvez você tome decisões burras por causa do medo da opinião dos outros. Vou te dar um exemplo. Você tem medo de fechar a empresa, mas talvez esse medo de fechar a empresa seja o resultado do medo da opinião dos outros.
E esse medo da opinião dos outros pode te levar a algumas decisões burras. Por exemplo, existem empresas que é melhor que você feche enquanto há tempo. Que é melhor que de serem fechadas enquanto há tempo. Existem empresas que não dão lucro. Existem empresas que têm a operação fracassada. Nesse caso, é melhor que a empresa seja de fato fechada, em que o empreendedor não está disposto a mudar, em que o empreendedor não está disposto a aprender. Nessa situação, é realmente melhor que a empresa seja fechada. Talvez você selecionou um segmento que não é lucrativo. Talvez a sua empresa esteja num segmento que não é lucrativo. Então, talvez seja melhor realmente encerrar as atividades. E a gente precisa ter a inteligência emocional, inteligência de fato, para entender qual que é esse momento de fato fechar a empresa. Porque se isso já nasceu fadado ao fracasso, é melhor que seja encerrado esse ciclo de uma vez por todas. Eu e o Lucas encerramos uma atividade da empresa inicial, que era a venda de materiais elétricos através de e-commerce. Por quê? Se você tem uma revenda de materiais elétricos através de e-commerce, eu não quero te desincentivar, né? Essa jamais seria a minha intenção aqui. Mas eu quero te dar um exemplo que já aconteceu comigo e com o Lucas, que é meu esposo e sócio. A gente achou melhor encerrar as atividades porque realmente o negócio não andava. Estava só tomando dinheiro e não tinha lucro, não tinha retorno. Por quê? Vou te dar um contexto geral aqui nesse caso. No nosso caso, o que acontecia é que a gente vendia através de e-commerce, Mercado Livre, Magalu, Casas Bahia, acho que não tem, né? Mas enfim, vocês entenderam. Shopee, a gente vendia através desses e-commerces aí. E é um oceano vermelho. Você tem um produto A e 100 concorrentes têm o mesmo produto igualzinho ao seu. E o cliente está vendo o mesmo produto, lado a lado, fazendo filtro pelo menor preço. O que acontece se você precisava vender por um preço muito baixo para conseguir vender de fato? Se você colocasse a sua margem ideal ali naquele produto, você não conseguia vender. E aí, colocando uma margem baixa, o e-commerce lá, a plataforma de e-commerce, tomava uma bela margem, uma bela fatia ficava para eles, uma porcentagem do valor bruto, tá? Então, se eu vendo a R$100, eles pegam 20%, 25% dos R$100, entende? Eles não querem saber se eu estou tendo lucro ou não. Não estou dizendo que isso seja ruim, né? Mas para quem vende é realmente um pouco complicado. Mas eles realmente precisam tirar a margem deles, né? Enfim, e aí eles retiram essa margem, e aí a pouca margem que a gente tinha vai para a plataforma, aí a gente às vezes precisa arcar com o frete, e o que acontece é que a gente recebe uma devolução, precisa pagar para o produto voltar para a gente, produto totalmente detonado, muitas vezes Correios detonam o produto, e você fica com prejuízo do produto, ainda do frete e ainda do valor da plataforma de e-commerce. Entende? Então, a margem era baixíssima, muitos produtos a gente pagava para vender e estava dando trabalho. Então, um negócio desse é melhor que a gente encerre realmente, entende? E aí a gente acabou encerrando esse e-commerce. E aí abrimos fronteiras para novas áreas de trabalho. Hoje em dia, a nossa empresa é prestação de serviços, né, de serviços de marketing. Então, totalmente diferente. A gente se desapegou daquela ideia. Tomar decisões burras com medo da opinião dos outros. Por exemplo, nessa situação, a gente não encerraria a empresa.
Talvez a gente se quebrasse, porque a gente estava pagando para trabalhar todo o tempo. Entende? Por causa da opinião dos outros. Então, esquece a opinião dos outros. Se importa só com quem realmente importa. Eu sempre falo que a sua família é seu cônjuge e seus filhos. Seus pais, logicamente, são importantes, é legal que você dê atenção para eles, mas a opinião deles não deve ser colocada em primeiro lugar. Você precisa cuidar da sua família. A sua família é seu cônjuge, seu esposo, sua esposa e seus filhos. Eles sim, devem ter as opiniões levadas em conta. Agora o resto é resto. Ok? Então, esse medo da opinião dos outros pode te levar a caminhos muito ruins. E esses medos todos acontecem porque você está depositando a segurança no externo e não no interno. Como assim, Laís? Lembra que eu comentei brevemente sobre você focar no que você tem controle? Você não tem controle sobre o preço do dólar, mas você tem controle sobre comprar ou não mercadoria hoje, entende? Você tem controle sobre estudar, sobre economia, por exemplo. Tem conteúdos gratuitos no YouTube, no Google. Um exemplo. Mas o que as pessoas fazem, na maioria das vezes, e talvez hoje você se encaixe nisso também, depositar a segurança no externo, ou seja, a minha empresa é minha segurança. Pessoas que trabalham como funcionárias, né, CLT, a empresa, o meu patrão é minha segurança. O concursado, o concurso é minha segurança. Isso é depositar a segurança no externo. Mesmo concursado, uma hora ou outra ele pode simplesmente acontecer um desastre mundial e aí ele ser despedido. Concursado às vezes não recebe. A sua empresa não é a sua segurança, por mais bem posicionada que ela esteja. Ela não é a sua segurança. A sua segurança é o que você sabe, o seu conhecimento. Isso ninguém te tira. A sua experiência, aquilo que você aprendeu, isso sim é a sua segurança. Você precisa depositar sua segurança em você mesmo, investir em você, no seu desenvolvimento como empreendedor. Por isso que eu falo, você é empreendedor, você é gestor, você é dono de empresa, precisa se desenvolver porque automaticamente a sua empresa vai se desenvolver. A sua empresa é reflexo de como você é. Então a sua segurança precisa estar em você. Se tudo der errado, não tem problema. Eu consigo reconstruir tudo. Eu consigo recomeçar. Eu sei, a segurança está em mim. A partir do momento que você começa a pensar e agir dessa forma, você reduz esses medos. Medo de fechar a empresa. Se eu precisar fechar a empresa, eu consigo recomeçar. Eu sei fazer tudo do zero. A segurança está em mim, entende? E a questão do vitimismo está muito atrelada a isso também. Vítimas não vencem. Vítimas são aquelas pessoas que colocam sempre a culpa no externo. A culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa é do meu concorrente, a culpa é dos meus pais que não quiseram emprestar dinheiro para minha empresa, a culpa é do fulano de tal. E essa é uma pessoa vitimista. E essa pessoa nunca vai vencer. Porque ela não tem controle sobre o que os outros fazem, ela não tem controle sobre a economia, sobre o presidente, ela não tem controle sobre isso. Ela tem controle sobre o que ela consegue fazer. E a partir do momento que ela está focada em reclamar dos outros, das outras situações, o que acontece é que ela não consegue se concentrar em fazer o que ela pode fazer. Ela não consegue se concentrar no que está ao seu alcance. Ela não consegue se concentrar na sua próxima ação para sair daquela situação, como por exemplo o endividamento. Se você está com dívidas, se sua empresa tem dívidas, e você fala que a culpa é do seu fornecedor, se você falar que a culpa é do gerente que te induziu a fechar um contrato,
Você é uma pessoa vitimista. E se você continuar com essa atitude vitimista, o que vai acontecer é que você vai continuar no endividamento e a tendência é realmente fechar as portas. Mas, a partir do momento que você sabe que isso acontece, você precisa virar a chave. Ao invés de ser vitimista, se torne um protagonista. Se concentre naquilo que você consegue fazer. Se concentre naquilo que você definitivamente tem controle. Eu não tenho controle se o meu concorrente vai abrir na minha frente ou não. Mas eu tenho controle nos produtos que eu consigo me diferenciar. Eu tenho controle no atendimento que eu posso melhorar. Eu tenho controle em talvez ampliar a variedade dos produtos que eu estou oferecendo. Isso eu tenho controle. Eu tenho controle para estudar realmente o que eu consigo fazer nessa situação. Eu tenho controle talvez para mudar de cidade ou para abrir filiais. Isso eu tenho controle. É nisso que um protagonista foca. A segurança em si mesmo. A segurança está no que eu sei fazer. A segurança está em mim. Eu não consigo controlar o resto. Eu foco no que eu consigo fazer hoje. Então se torne esse protagonista. A partir do momento que você conseguir entender toda essa dinâmica e aplicar isso, o seu medo de fechar a empresa vai quase a zero. Se eu precisar fechar a empresa, eu consigo reconstruir. Ou então, eu não quero fechar a empresa, o que eu posso fazer para evitar isso? O que está ao meu controle hoje para evitar isso? E agora eu quero que você pense, para te ajudar a reduzir esse medo aí de ter que fechar a empresa, pensa comigo, qual que seria a pior coisa que pode te acontecer caso a empresa realmente tenha que fechar as portas? Talvez você precise vender os bens da empresa, vender o estoque. Talvez você precise devolver o imóvel que você tinha alugado. Talvez você precise simplesmente recomeçar. Isso talvez seja o pior cenário. Talvez você precise pedir uma força para os seus pais, sei lá. Talvez seja esse o pior cenário. E muitas vezes o pior cenário não é tão ruim assim. Quando eu decidi sair da CLT, quem me acompanha mais tempo sabe dessa história, eu trabalhava como consultora empresarial para uma outra empresa, né? Eu era funcionária. E aí quando eu decidi sair dessa empresa, o pior dos cenários era eu ter que pedir o meu quartinho lá na casa dos meus pais novamente. O pior dos cenários não era tão ruim assim. Então, pensa dessa maneira. Qual que é a pior coisa que pode te acontecer caso tudo dê errado? E aí você vai entender, a pior das coisas não é tão ruim assim. Tem gente que nem tem esse meu pior cenário. Meu pior cenário seria pedir um quartinho na casa dos meus pais. Tem gente que nem tem um quartinho na casa dos pais para pedir de volta. Entende? Qual é a pior coisa que pode acontecer? A partir do momento que você tem tudo isso traçado, você entende que realmente a pior coisa não é tão ruim assim e você começa a ter esse medo aí levado a quase zero de fato, tá? Qual a pior coisa que pode acontecer? Lógico que eu dou todo esse contexto, eu falo sobre todos esses tipos de medos, contextualizo, mas vocês sabem que eu gosto sempre de trazer passo a passo. Como eu faço então? Já que eu estou nessa situação, como eu faço para sair dessa situação? Já acabei comentando inúmeras coisas aqui para você aplicar e reduzir esse medo de fechar a empresa, mas eu quero dar algumas coisas mais concretas aqui. Como evitar o fechamento da sua empresa de fato? Primeiramente, se mantenha negociando. Se mantenha negociando. A partir do momento que você esquece as suas dívidas ou você ignora as suas dívidas, você para de atender o telefone, você está
fingindo ou você está simulando que você não quer pagar. E aí as suas dívidas vão realmente piorar, a situação vai piorar, o banco não vai ter mais boa vontade. Talvez você mesmo acabe desleixando, né? Não propositalmente, mas as coisas acabam enferrujando. Então se mantenha negociando sempre. Talvez você não consiga aceitar a proposta do banco, porque os seus números não comportam aquela negociação. Mas você pode mandar uma contraproposta, você pode pedir mais tempo, você pode pedir uma redução de juros, você pode pedir mais tempo para pagar novamente, você pode pedir para pagar um valor mínimo. Isso é negociação. Se mantenha negociando, ok? Talvez, se você tem dívidas com fornecedores, por exemplo, como que você pode evitar o fechamento da sua empresa nesse caso? Tenho dívidas com fornecedores. Venda o estoque a preço de custo e paga os fornecedores. Parece muito simples, né? Eu sei que não é. Eu trabalho com empreendedores todos os dias e eu conheço a realidade de perto. Eu sei que não é simples assim. Mas lembra de focar no que você tem controle? Você tem controle de fazer isso, de colocar o estoque à venda a preço de custo. Isso você tem controle, tá? Se concentra no que você tem controle, é uma sugestão. Provavelmente tem muitas empresas que têm dívidas de outras formas em que isso não se encaixa. É uma sugestão. Então se mantenha negociando, se você deve estoque, coloque esse estoque à venda, atenda ligações. O pior erro, um dos piores, né, porque são vários, um dos piores erros de empreendedores com dívidas é não atender ligação, sumir, trocar número de telefone. Quando você faz isso, você mostra para o banco, como eu falei, que você não está disposto a pagar, que você não está nem aí para a dívida, que você está bebendo cerveja na praia enquanto eles estão tendo prejuízo. E não é isso que a gente quer manter um bom relacionamento, não só com o banco, mas, por exemplo, com o fornecedor, caso você tenha dívida com o fornecedor. A gente quer manter um bom relacionamento com o agiota, caso você tenha uma dívida com o agiota. Enfim, não deixe de se relacionar. Eu falei para você se manter negociando, você precisa atender as ligações. Quem tem acesso ao método Quite as Dívidas do MQD sabe de estratégias prontas, de scripts prontos para falar a cada ligação. Se você não está nesse treinamento fechado, eu recomendo que você se inscreva na lista de espera, porque essa turma abre vagas, poucas vagas ao ano, poucas vezes ao ano, tá? Mas pelo menos atenda, mesmo que você não saiba direito o que falar, pelo menos atenda. Muitas vezes, dependendo do tipo da dívida, a única coisa que o banco e os seus credores conseguem fazer é infernizar a sua vida. A única coisa, eles não conseguem fazer nada além disso. Então o que você precisa fazer é atender as ligações, tratar bem aquelas pessoas, solicitar mais informações para que você ganhe tempo, né? Mas atenda as ligações. Outro ponto para evitar esse fechamento da empresa: faça mais dinheiro, se reinvente. Aumento de faturamento. Existem inúmeras formas para você aumentar o seu faturamento sem gastar nada. Inclusive no canal aqui tem alguns vídeos que falam sobre isso. Você consegue sim aumentar suas vendas sem gastar nada, apenas com estratégias ali com seus próprios clientes, com estratégias de posicionamento de produtos, enfim. Mas o fato é, coloca isso no seu radar. Fazer mais dinheiro, preciso fazer mais dinheiro. Como eu posso fazer mais dinheiro? Talvez até você, como pessoa física, consiga fazer renda extra. E isso vai te ajudar na empresa também. Se reinvente, traga produtos novos, desde que você não ocupe, não crie novas dívidas com isso, né? Tenta criar produtos novos
em parceria com outras empresas que fazem, que tem um produto complementar ao seu, tenta vender produtos em consignado, ou seja, se vender você paga para a pessoa, se não, você devolve a mercadoria, né? Se reinvente, mas procure sempre aumento de faturamento, ok? O fato de você focar no que você tem controle vai te ajudar a buscar soluções para isso. O objetivo dessa live aqui não é falar sobre aumento de faturamento. A gente tem outros conteúdos para falar sobre isso e eu poderia falar 5 horas sobre isso tranquilamente. O meu objetivo aqui é que você coloque isso no seu radar. Aumento de faturamento vai me fazer focar no que eu posso focar, no que eu tenho controle e vai me ajudar a reduzir o medo de fechar a empresa. E, por último, e não menos importante, é pedir ajuda. Pedir ajuda. Esse item aqui parece muito básico, mas a maioria dos empreendedores ignora. Talvez por ego, talvez por nem saber que existem pessoas que conseguem te ajudar a sair dessa situação. Talvez você nem saiba que existem essas pessoas, mas se você está até aqui, agora você já sabe, né? Eu sou uma dessas pessoas que ajudam empreendedores endividados. Mas talvez você precise de um mentor, logicamente, né? Porque para que você consiga sair dessa situação do endividamento, é necessário adquirir novos conhecimentos. Lembra do você se desenvolver e automaticamente sua empresa vai se desenvolver também? Então, a gente está nessa parte aí, a gente está nesse objetivo de te desenvolver como gestor, para que assim você consiga ter uma empresa lucrativa. Esse é o nosso objetivo, tá? Mas talvez você precise de um mentor, com toda certeza você precisa de um mentor, mas esse pedir ajuda não se limita a um mentor. Talvez você precise pedir ajuda para o seu esposo, para a sua esposa. Talvez você precise pedir ajuda para alguém próximo a você que já passou por essa situação de endividamento. Talvez você precise pedir ajuda para algum empreendedor amigo seu. Talvez você precise pedir ajuda para quem está ao seu redor. Tenha humildade de falar, olha, eu não consigo sozinho. Eu não sou essa pessoa que faz tudo sozinha. Eu não consigo, não tenho forças, não tenho capacidade para fazer tudo sozinho. Eu quero contar com a ajuda de pessoas capacitadas para isso. Seja pelas suas experiências, seja pelo apoio que essa pessoa consegue me dar como pessoa, seja simplesmente para a pessoa não me deixar desistir. Peça ajuda. Ok? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se você foi ajudado com esse conteúdo, não esquece de deixar o curtir aqui nesse vídeo. E um grande abraço e espero você na próxima.